Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez apresentamos a você o programa Voz da Igreja. É o nosso lugar, é o nosso momento de partilhar as coisas boas e belas da nossa fé católica aqui na nossa Diocese de Divinópolis. Bebendo da fonte, vamos partilhar o texto belíssimo de Jesus no início do Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus. No coração deste tempo, vamos conhecer o quinto mandamento da Igreja e tomar consciência da importância desta nossa participação na comunidade. Uma igreja em caminho, vamos ainda poder tomar consciência do nosso material diocesano acerca do dízimo. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está apenas começando. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, mais uma vez convido você a entrar no mistério de Deus que nos fala sempre, fala a sua esposa, a sua amada, que é a igreja, e nós nos colocamos como discípulos, atentos, solícitos àquilo que Deus nos quer falar ao coração. Quero convidar você neste programa para partilharmos juntos o texto de Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, Jesus começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, porque deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Meu irmão, minha irmã, este é o belo texto com o qual o Evangelho de Mateus inicia o chamado Sermão da Montanha deste primeiro Evangelho. É um grande e belo sermão que ocupa 3 dos capítulos do Evangelho de Mateus. O 5º, o 6º e o 7º capítulos formam então este grande sermão que se abre com este discurso de Jesus, esta palavra de Jesus acerca das bem-aventuranças. Aqui nos colocamos diante de Jesus que se faz mestre, porque os discípulos se aproximam e Jesus então abre a boca para ensiná-los. E em boa hora nos chega esta palavra de Jesus. Nestes dias estamos contemplando o mistério do fim. Vamos pensar, e temos que fazer isso todos os dias,
o mistério da morte. Estamos ao redor do dia dos mortos, ao redor de finados. E aqui nos lembramos, exatamente, finados, que estamos destinados a um fim. Mas também Deus, a igreja, a liturgia, se encarregam de nos fazer pensar a que fim estamos destinados. O salmista diz: somos condenados a morrer. E de fato, esta é a nossa condição, a condição de criaturas mortais. Nascemos e morreremos. Estamos nessa dinâmica da vida que nos põe em um tempo da história. E neste tempo da história, somos chamados a construir um caminho, a construir-nos, a dar aos nossos dias e ao nosso tempo um sentido, uma destinação. E é bonito que a liturgia nos ajude exatamente também a pensar isto. Na órbita do pensamento sobre a morte está também o pensamento acerca do fim para o qual nós fomos criados. Neste domingo, então, celebramos a festa de todos os santos e santas. E aí, meu irmão, minha irmã, nos colocamos diante do nosso destino, do nosso fim, da nossa meta. Portanto, o fim para nós não é propriamente a morte, o túmulo. O fim para nós é a comunidade celeste, de veste branca e palma na mão, diante do trono do Cordeiro, cantando os louvores do Cordeiro. É assim que o Apocalipse desenha aquela comunidade celestial que passou pela tribulação, que enfrentou a Páscoa da morte e agora está de pé junto de Deus. O texto que nós ouvimos hoje é exatamente o texto no qual Jesus nos desenha o caminho da bem-aventurança, o caminho da felicidade, o caminho da santidade. Portanto, passar por um desses caminhos é exatamente colocar-nos diante do fim para o qual nós fomos criados, isto é, Deus mesmo. Fomos criados para Deus e as bem-aventuranças são caminhos que levam a Deus. Pobre no espírito, o choro pela missão de cada dia, a mansidão, a fome e a sede de justiça, a misericórdia, a pureza de coração, a promoção da paz, a perseguição pela justiça, a injúria e as muitas formas de males que sofremos por causa de Jesus e por termos escolhido a Ele e o seu reino. São vias que nos conduzem a Deus. Por isso é muito importante que, mais uma vez, nós retomemos uma parte, mesmo que mínima, do belo texto do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, quando o Papa quer exatamente nos fazer pensar sobre a santidade no mundo atual. O Papa se encarrega de visitar o caminho das bem-aventuranças e apresentá-las a nós como uma meta de salvação, um caminho de santidade, onde cada um de nós está chamado a fazer exatamente o percurso que o Mestre nos aponta como percurso que termina em Deus. Importante perceber que a segunda parte das bem-aventuranças nos remetem aos bens que Deus reserva aos seus. Porquê? E depois desse porquê, há sempre um presente, um dom, uma dádiva de Deus. Por isso, cada bem-aventurança haverá de nos colocar dentro do mistério e da herança que Deus reserva aos seus. O Papa Francisco nos ensina então na sua exortação sobre a santidade. Jesus explicou com toda simplicidade o que é ser santo. E fez isso quando nos deixou as bem-aventuranças. Elas são como que o bilhete de identidade do cristão. Assim,
se um de nós se questionar sobre como fazer para chegar a ser um bom cristão, a resposta é simples, diz o Papa. Para chegar a ser um bom cristão, é preciso cada um fazer, a seu modo, aquilo que Jesus disse no Sermão das Bem-aventuranças. Nelas está delineado o rosto do Mestre, que somos chamados a deixar transparecer no dia a dia da nossa vida. Jesus é o portador em plenitude daquelas bem-aventuranças. E quando escolhemos uma delas, queremos exatamente fazer resplandecer em nós o rosto de Jesus. A palavra feliz ou bem-aventurado torna-se sinônimo de santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a sua palavra alcança a verdadeira felicidade. Essas palavras de Jesus, não obstante possam parecer poéticas, estão decididamente na contramão ao que é habitual, aquilo que se faz hoje na sociedade. E embora esta mensagem de Jesus nos fascine, na realidade o mundo nos conduz para um outro estilo de vida. As bem-aventuranças não são um compromisso leve ou superficial. Pelo contrário, só as podemos viver se o Espírito Santo nos permear com toda a sua força e nos libertar da fraqueza do egoísmo, da preguiça e do orgulho. Peçamos, meu irmão, minha irmã, a Deus na Eucaristia desse final de semana, que Ele nos ajude a percorrer o caminho das bem-aventuranças aqui na terra, para que um dia possamos contemplá-lo no céu. Ele é a nossa meta. Bebemos da fonte. No coração deste tempo,
Meu irmão, minha irmã, estamos começando o mês de novembro e já nesses primeiros dias nós vamos contemplando o mistério da morte e o mistério da nossa vocação. Vamos morrer, mas somos chamados, somos vocacionados à santidade. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo, diz a Escritura. E aí morremos não como o desfecho absoluto e radical de uma existência que ali chega ao seu fim absoluto, mas morremos na direção de Deus. Há uma vocação universal à santidade e este é o caminho que nós devemos percorrer neste mundo. Um caminho que dê sentido à nossa vida, que nos faça saborear a verdadeira felicidade e crescer na direção de Deus, crescer segundo a estatura de Cristo. Este é o caminho das bem-aventuranças, como nós refletimos no bloco anterior. Mas também o mês de novembro, aqui para nós, na nossa Diocese de Divinópolis, é também um mês de nós refletirmos sobre o nosso compromisso com o dízimo. Então, queria brevemente com você visitar esse nosso dever cristão. Mas queria começar relembrando exatamente aqueles chamados mandamentos da Igreja, os 5 mandamentos da Igreja. Se nós tomarmos o Catecismo da Igreja Católica, e há muitas edições desse belo texto que nós precisamos conhecer, aqui vamos nos deparar também com ensinamentos acerca destes mandamentos. Vou citá-los e depois vamos pensar um pouco mais longamente aquele 5º mandamento. Qual é o primeiro mandamento da Igreja? Segundo o texto do Catecismo da Igreja Católica: participar da missa inteira e abster-se de trabalho servis nos domingos e festas de guarda. Aqui se quer resguardar o dia do Senhor, como dia de oração, como dia da Eucaristia, como dia do descanso. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento: confessar-se ao menos uma vez por ano. Se estamos imersos no mistério do pecado, é de bom tom que, de fato, ao menos uma vez ao ano, nós levemos a nossa história de pecado ao sacramento do perdão e da reconciliação, sacramento que nos restaura e nos permite recomeçar a partir de Cristo. O terceiro mandamento: receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da ressurreição. Isto é, não deixar de celebrar a Páscoa anual do Senhor, memorial da sua paixão, morte e ressurreição. Aquela, digamos, é uma Eucaristia de grande importância e valor, já que ali, no início do Tríduo Pascal, nós celebramos exatamente a ceia na qual o Senhor se dá e por isso a Igreja pode fazer memória daquela noite bendita. O quarto mandamento da Igreja: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Oferecer, portanto, os nossos sacrifícios, não só como privação de alguma coisa, mas também como educação da vontade, como subjugação do instinto, de modo que também, pela graça de Deus, possamos equilibrar nossas vontades e partilhar os nossos dons. Eu sempre digo que jejum sem partilha é mais economia do que propriamente exercício espiritual. Então, o jejum que nos prive para que outra pessoa, outro irmão, possa tomar aquela refeição, aquele alimento que nós, por vontade própria, não estamos tomando. E o quinto mandamento, que agora o Catecismo da Igreja Católica traduz como ajudar a Igreja em suas necessidades. Ajudar a Igreja em suas necessidades. É assim também que o Código de Direito Canônico relembra e traduz este mandamento que nós conhecemos bem como pagar o dízimo. Mas é importante perceber que atrás dessa, digamos, expressão antiga,
que é verdadeira e correta, agora nos colocamos diante exatamente da finalidade daquela nossa oferta: ajudar a igreja em suas necessidades materiais. E é aqui, meu irmão, minha irmã, que quero visitar com você, sobretudo aqui da nossa igreja particular de Divinópolis, mas também onde quer que você esteja, já que esse compromisso é universal, né? É para todo cristão, é para todo membro da nossa igreja católica. É importante que nós todos, eu também, e cada um daqueles que tem os seus rendimentos próprios, regulares, mensais, cada um de nós está chamado a ajudar a igreja em suas necessidades. Nós precisamos ir de encontro às necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias e as possíveis ofertas que poderão oferecer à igreja da qual participam. É importante percebermos que a igreja é a nossa casa, é a nossa mãe. A igreja tem uma missão e nós com ela, e nós nela. A missão da igreja é anunciar Jesus Cristo, é fazer com que cresça o reino, as estruturas, a mentalidade, as relações próprias do reino. Isso toca os corações, isso toca as vidas, isso toca as consciências, isso toca os corpos, isso toca a sociedade, isso toca a política, isso toca o mundo. Quando nós falamos de reino de Deus, não estamos falando de uma realidade espiritual, superficial, periférica. Não, estamos falando de tudo aquilo que toca a vida humana. Portanto, anunciar Jesus e o seu reino é criar, de fato, estruturas onde os corações e as vidas humanas estejam abertas a Jesus e aquilo que Jesus nos coloca como exigência para aqueles que optaram por Ele. Assim, meu irmão, minha irmã, nós precisamos assumir, digamos, os custos desta missão. Quando nós falamos em missão, nós pensamos em estruturas, nós pensamos em personagens, em ministros, pensamos em muitos leigos e leigas que precisam de formação, pensamos em muitos materiais e recursos de que vamos precisar para evangelizar as crianças, os jovens, os adultos, os casais, as famílias, a sociedade. Estamos falando de criar estruturas para que possamos celebrar devidamente o culto, o louvor a Deus. Estamos falando de estruturas que também vão na direção do cuidado da vida, da manutenção da vida. E há, portanto, também uma dimensão social importante que o nosso dízimo deve ter. Portanto, estamos falando de várias dimensões. Falamos de uma dimensão pastoral, falamos de uma dimensão religiosa, falamos de uma dimensão social, falamos de uma dimensão missionária do dízimo, enfim. Os nossos recursos, aqueles que acumulamos a partir da oferta de cada um, esses recursos precisam ser administrados em favor da evangelização. E evangelizar é levar Jesus, o seu reino, a sua vida, o seu mistério aos corações e a todo o mundo. Isso aqui é um grande e belo empenho que exige a nossa ajuda, a nossa participação, a nossa pequena oferta. Eu sempre digo por aqui também, se nós tivéssemos todas as estruturas físicas, todos os personagens de que precisamos para evangelizar bem, a ponto de os recursos que chegassem a nós não fossem mais tão necessários, haveria ainda uma grande e bela dimensão missionária que poderia ser aquela onde iríamos canalizar os recursos que talvez nos sobrem aqui. Ainda haveria uma grande necessidade social. Haveria muitos pobres esparramados em muitos lugares que poderiam ser assistidos e cuidados com os nossos recursos se nós não precisássemos mais deles para a manutenção das estruturas internas. Então, haverá sempre lugar para a minha oferta e para a sua oferta à comunidade.
O mais importante é que essa comunidade esteja atenta a todas as dimensões do dízimo, de modo que não se gaste tudo numa dimensão só, mas que cada uma daquelas belas dimensões ao redor das quais se constrói o bolo do nosso dízimo, que deve ser distribuído para atender a todas as demandas da evangelização, que bom que isso é verdadeiramente o que acontece aí na sua comunidade. Para isso será importante uma bela pastoral do dízimo, uma bela equipe que ajude a comunidade a tomar consciência desta bela oferta e desta importante colaboração, mas também uma equipe que ajude a encontrar os lugares onde esses recursos vão ser aplicados, juntamente com o pastor, o padre daquela comunidade, com o conselho pastoral, com o conselho de assuntos econômicos. A pastoral do dízimo é aquela que dinamiza esta consciência e ao mesmo tempo ajuda também a encontrar e a distribuir os lugares, os recursos onde o nosso dízimo será aplicado. Deus os ajude, nos ajude a tomar sempre consciência da necessidade desta ajuda que nós todos, cristãos batizados, que temos os nossos recursos regulares, devemos entregar com fidelidade mensalmente à nossa comunidade de fé. Ali onde nós e Deus fazemos história. Ali na comunidade que você escolheu, na qual você vive, na qual você celebra, na qual você constrói comunhão fraterna com os que estão ali. Deus nos ajude a ser sempre generosos no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho, estamos no caminho da missão, no caminho que da terra nos leva ao céu, passando pela experiência da morte, sim, mas antes da morte temos muito o que fazer, temos missão, temos evangelização, temos anúncio de Jesus, temos compromisso com a igreja. Nesse mês de novembro, então, meu irmão, minha irmã, temos muito o que fazer por aqui. Estamos no nosso mês da campanha do dízimo, como já acontece aqui entre nós há muitos anos. Quero então, em primeiro lugar, agradecer a nossa equipe diocesana da Pastoral do Dízimo, que se empenhou grandemente num trabalho para esta campanha sobre a consciência do nosso dízimo. Se você entrar no nosso site diocesano, como também as paróquias já receberam isso de forma impressa, ali está um belo material, textos, banners, vídeos, seja para o uso nos grupos, nas comunidades, para também uso nas celebrações, nas redes sociais, textos, vídeos, comentários, estudos breves sobre o dízimo. Por isso, quero agradecer imensamente a esta nossa equipe diocesana e convidar você das nossas equipes paroquiais do dízimo para tomar consciência desse material, para usá-lo com muita criatividade ao longo desse mês de novembro, aí na sua comunidade. É importante que nós não percamos de vista esse nosso compromisso de ajudar a igreja nas suas necessidades. É exatamente para isto que eu e você entregamos mensalmente, com fidelidade e alegria, o nosso dízimo. De modo que exatamente aí nossas comunidades possam avançar no anúncio de Jesus Cristo, no cuidado das vidas,
na manutenção das estruturas de evangelização, de pastoral, de formação de agentes, de assistência aos mais pobres, de auxílio à missão. É importante que nós não percamos de vista a importância, a beleza, a necessidade da nossa oferta fiel do dízimo. Então, quero convidar você que me assiste aqui na nossa diocese, onde quer que você esteja, para, ao longo desse mês de novembro, tomar consciência deste material que foi preparado. Para você que está fora da nossa diocese, pode acessar o nosso site, o nosso portal diocesano, www.diocesedivinópolis.org.br, e ali você vai poder então ter acesso a essas informações, a este material que foi preparado com muito carinho pela nossa equipe diocesana da Pastoral do Dízimo. Convido você nesse final de semana a celebrar por aqueles que nos precederam na morte. Vamos celebrar pensando a nossa morte e fazendo memória daqueles que já morreram. Mas vamos também, no domingo, celebrar com alegria a nossa meta e a nossa vocação à santidade, porque a vida não termina na morte, mas termina em Deus e no céu. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.